Chegou mais um dia 4 de maio e dessa vez a Vigília Nerd reúne a sua escola Jedi para elencar do pior ao melhor filme dessa galáxia muito, muito distante. Fica de olho, já assina o canal, aciona o sininho, porque nós vamos sim adentrar na treta. E para começar essa lista polêmica, começaremos com Bruna Monteiro. Vai lá! Nona posição, último lugar, como vocês preferirem. Aqui a gente tem Ascensão Skywalker, o último filme lançado que encerrou essa nova trilogia de Star Wars. A gente falou muito sobre esse filme aqui na Vigília, em texto, em podcast, em vídeo de piores do ano. E vocês já sabem mais ou menos o que a gente acha, mas a gente vai ressaltar aqui. Simplificando, o filme foi decepcionante em alguns pontos. Por mais fã que eu seja, eu me emocionei sim muito no filme, gostei dele, mas avaliando no conceito geral, foi uma decepção sim. Ele foi um filme extremamente previsível, principalmente ali quanto à trama de Rey e Palpatine. Ele ficou muito na zona de conforto e não deu um final digno para essa trilogia de Star Wars. A oitava posição chamamos o nosso mestre Jedi ancião, Ederson Nunes, o Dé. Em oitavo lugar, Star Wars, A Ameaça Fantasma. Um filme que veio após um hiato de quase 20 anos das histórias de filmes de Star Wars e dirigido pelo próprio George Lucas, um roteiro que foi uma das coisas que pecou, assim, na minha opinião. Porque a gente vinha com muita sangue de novas histórias das sagas originais que a gente curtia bastante. E o que veio não foi aquilo tudo, né? Foi um pouco infantilizado, vamos dizer assim. Mas a história já estava esperando que fosse, que era a história do Darth Vader e ele como criança. A gente achou que fosse uma coisa mais instigante, mas foi uma história rasa e corridas de pods foram um desastre. Na nossa sétima posição, mais um filme da trilogia prequel, lá de 2002, também dirigido por George Lucas, trazendo Hayden Christensen pela primeira vez na pele de Anakin Skywalker, voltando com Natalie Portman, com Ian McGregor e toda aquela situação. E é nesse filme que o Anakin Skywalker começa a sua real aproximação com o Darth Sidious. Ele é tentado, ele começa a meio que agir de forma de agente duplo entre os Jedi, entre a escola Jedi e também o Darth Sidious. Só que o grande problema foi realmente, além dos efeitos especiais que ficaram super datados nessa trilogia, o Hayden Christensen, porque ele não entregou o protagonismo que a gente precisava. Ele em nenhum momento nos deixa realmente preocupado, e a trama que envolveu ele e que ele estava sendo tentado foi meio que jogada meio que superficialmente, não adentrou mesmo, a gente não comprou aquela história. Então, na verdade, o Hayden Christensen foi um grande problema para essa franquia, e por isso esse filme fica na nossa sétima posição. Nostalgia é o que define o despertar da força, tanto para bem quanto para mal. A gente se emocionou sim com o filme, foi um filme muito bonito, que cativou, mas ao mesmo tempo não trouxe nada muito novo. A gente é apresentado aos novos personagens, novo grupo, novo trio ali, mas que é muito parecido com o trio original, se a gente for dar uma olhadinha. Foi um filme que eu adorei, confesso, mas não inovou muito não. E na nossa quinta posição avançamos para o ano de 2017 com um filme que mexeu com os brios, realmente mexeu com os brios dos fãs de Star Wars. Porque você sabe, a pior coisa para Star Wars são os próprios fãs de Star Wars. E trouxe Rian Johnson pegando o bastão lá de Despertar da Força, que veio de uma forma bem competente do J.J. Abrams, e colocou na mão desse diretor uma missão de colocar uma coisa diferente. Ele colocou mais personagens, ele colocou mais missões, aliás, uma missão que levava a outra missão, e ele trouxe um filme que destoa dessa última trilogia. A gente tem o plot principal da Rey chegando e encontrando finalmente o Luke Skywalker, e algumas decisões desse diretor acabaram não agradando tanto, porque finalmente a gente ia ver novamente o Luke Skywalker, que apareceu em um frame em O Despertar da Força, e a primeira cena que ele aparece, ele já toca o sabre de luz pra fora, então a gente parecia que estava meio que num filme de comédia, várias vezes. Ele tem alguns deslizes, mas ele tem cenas icônicas demais, como finalmente alguém jogando
um super caça-destroyer com a velocidade da luz contra os inimigos, contra os encouraçados. Então, essa cena foi realmente impactante. E claro, o final, onde Luke Skywalker mostra toda a sua força e que finalmente aquela cena que a gente ficou anos pedindo a Deus chegou. Em quarto lugar, nós temos então Star Wars, A Vingança do Sith, que é o episódio 3 da trilogia ali do meio, vamos dizer assim, né? Eu confesso que não sou muito fã dessa trilogia, acho ela bem fraca, mas esse episódio ele tem algo especial por apresentar a transformação de fato de Anakin para Darth Vader, né? A construção de um dos maiores, se não o maior, vilão de todos os tempos. E acompanhar isso no cinema foi realmente muito legal. Número 3. Abrindo o nosso pódio, está Uma Nova Esperança, ou, para quem é da minha época, Guerra nas Estrelas. 1977, novamente falando dele, George Lucas, cara que bolou todo esse universo. Ele foi bastante, vamos dizer assim, promissor e arriscou todas as fichas deles, coisas, dinheiros, tempo, carreiras de vários atores estavam em risco com essa produção. E deu certo, porque a história é instigante, personagens incríveis, roteiro afiado, diálogos bacanas, fantasia, ficção científica misturado, não tem como dar errado. E é por isso que ele está no número 3 da nossa lista, por criar essa nova esperança para nós nerds. E na nossa segunda posição só podia ser, é claro, um grande filme, um filme canônico que calcou Star Wars, que cravou Star Wars na nossa pele, que é Star Wars, O Retorno de Jedi, o filme que encerra a primeira trilogia criada por George Lucas. O filme traz todo aquele elenco que a gente adora, Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, então tudo que a gente tinha de melhor nessa saga estava lá para completar, enfim, a missão, para dar o revide de O Império Contra-Ataca e sim, deixar a nossa galáxia em paz, até que em algum momento essa galáxia não vai mais ficar em paz. Mas são momentos icônicos, são momentos marcantes, a gente tem os Ewoks, é um filme bem legal, não fica com o nosso primeiro lugar, mas está aqui na nossa segunda posição, honrosamente. E agora o momento que todos esperamos, mas que de certa forma, por eliminação, já sabemos. Em primeiro lugar, nós temos Star Wars, O Império Contra-Ataca, o episódio 5. É nesse filme que muitos dos momentos mais lendários de toda a saga Star Wars estão, na minha opinião. A gente tem o Luke treinando com Yoda, Lando e a Cidade das Nuvens, a Leia e o Han se aproximando, Han virando carbonita e aí sim eu acho que é realmente a cena mais emblemática, que é quando o Vader admite ser pai do Luke e o Luke fica, não, né? Pois é. Então é por esse motivo e vários outros que esse merece o nosso primeiro lugar na lista. Iniciando a lista dos spin-offs de Star Wars, começamos talvez com o pior deles, que se chama Han Solo, Uma História Star Wars. A gente não queria ter visto esse filme. Tivemos várias chances de ter um filme legal com uma equipe que estava montando esse filme com um roteiro de repente mais afiado. Foi substituído pelo diretor Ron Howard e infantilizou e cortou coisas. Personagens não estão legais. Muitas coisas que estão explicadas que não precisavam ser explicadas. Esmiuçando pequenos detalhes como a gente não precisava saber o porquê do sobrenome dele ser esse. E os atores também não tão legais. Uma exceção ali de algumas coisas gráficas e uns efeitos especiais que estão bacana. É o filme que a gente não deveria ter visto e é o pior de todos. Rogue One tem um espaço guardado no meu coração e foi uma verdadeira surpresa para todos. É uma história que eu nem sabia que eu precisava ver. Até ver. Em um spin-off bem redondinho, Rogue One emocionou ao se conectar também com o início de tudo, em Uma Nova Esperança. E para subir ao pódio da nossa lista Star Wars spin-offs, vamos falar dele, The Mandalorian. Sim, a primeira série em live action de Star Wars chegou no final de 2019 e trouxe ao mundo algo que a gente
queria, mas nem sabia, que é o Baby Yoda. Afinal, ele conquistou nossos corações, não tem como negar isso. E claro, a série é produzida pelo Jon Favreau, que a gente conhece lá dos Vingadores, ele também fez Friends, então ele se uniu ao Dave Filoni, que é o cara que conhece todo esse universo, que é lá das animações, e construiu com diretores excelentes como Taika Waititi, como Bryce Dallas Howard, enfim, ele reuniu um timaço e colocou pra gente um faroeste na galáxia, com o Pedro Pascal, ele trouxe o Nick Nolte, a Gina Carano, a Mina Wayne, então ele reuniu um pouco de tudo que a gente gosta, de vários momentos, de várias situações, e construiu uma história que ainda não acabou, teremos a segunda temporada, mas que é o suprassumo daquela coisa gostosa de ver, com ação, com aventura, com uma história que leva a algum lugar, que traz várias coisas canônicas dessa saga que a gente tanto ama, e enfim, conquistou nossos corações e a gente agora só aguarda pela segunda temporada. Star Wars, The Mandalorian, mora já no nosso coração, e eu arrisco a dizer que The Mandalorian é a melhor coisa de Star Wars desde a primeira trilogia. Polêmico? Deixe aí nos comentários se você achou polêmico. Deixe também se você concorda com essa lista, se você não concorda, não gostou de nada que a gente falou, mas deixe aí seu comentário. Não esqueça de assinar o canal, acionar o sininho e, é claro, nesse Star Wars Day, Que a força esteja com você. Eu estou com a força, e a força está comigo. que a força esteja com você.